Este lab, eu vou mostrar a influência dos... No lab anterior, nós mostramos a influência da colisão, né, numa rede, num ambiente de rede. Agora, aí a gente viu, né, que se eu trocar o hub por switch, com certeza eu vou acabar com a colisão, vai melhorar a segurança, vai aumentar o desempenho. Mas, quando a rede começa a crescer muito, quanto é muito? 200, 300, 400 máquinas, né? Mesmo utilizando o switch, com o aumento da quantidade de máquinas, pode haver uma degradação a um sinal que é importante da rede, é um sinal interno da rede, ele ocorre de tempos em tempos, chamado sinal de broadcast. Então toda rede gera um broadcast interno, né? Isso aí é a técnica de comunicação do padrão Ethernet. Então existem alguns serviços que ocorrem em broadcast. Quando esse broadcast ele é um envio da informação para todos. Só que ele não é igual o hub, tá? O hub faz broadcast. Então a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? Ao direcionar os termos, né? Porque a palavra broadcast ela significa envio da informação para vários. Então o hub faz isso. Quando o dado chega numa porta, ele envia informação para vários. Então alguns autores até falam, o hub faz broadcast. Nesse caso, né, nessa visão, sim, né, porque chega um dado numa porta, ele envia para todos, então ele faz broadcast. Agora, a gente tem que ver também que para o funcionamento de uma rede, ele tem vários protocolos, tem vários serviços. E tem serviços que, para funcionarem, eles têm que fazer broadcast para conseguir funcionar. Agora, o que significa isso? São serviços essenciais, são serviços especiais, né, que executam um broadcast para seu funcionamento. Então isso sempre vai ter, toda rede vai ter o seu broadcast de vez em quando lá. Tá? Agora, quando o número de rede começa a aumentar, esse broadcast, né, que é necessário para o funcionamento da rede, ele pode começar a influenciar no desempenho da rede. Então, a minha ideia agora aqui é mostrar a influência do broadcast no funcionamento de uma rede. Tá? Aqui é uma rede pequena, está com 5 máquinas, mais um servidor. Isso aí vai haver broadcast, mas não vai influenciar tanto. Agora, a partir do momento que você começa a crescer muito, 300, 400 máquinas, aí esse broadcast pode começar a influenciar nesse desempenho. Então, é nesse caso que a gente tem que começar a chegar à conclusão: o que eu posso fazer para acabar com esse broadcast que está ocorrendo na rede, né? Então a gente vai ver, será que, né, como é que é o comportamento do hub em relação ao broadcast, como é que é o comportamento do switch em relação ao broadcast, né, se são iguais, se são diferentes, se são melhores, se são, no caso, piores, né? Então essa é a ideia desse meu lab aqui, tá bom? Esse cenário eu abri ele com o switch, na verdade eu estou usando o mesmo cenário anterior, tá? Que onde nós falamos da influência da colisão. Eu vou arrancar o switch, vou colocar um hub, né, e vamos fazer os testes em cima de um hub, depois a gente faz em cima do switch e vamos chegar nas nossas possíveis conclusões. Então, eu tirei o switch, coloquei o hub, né, as máquinas minhas todas já pegaram IP e tal. Então agora eu vou ver, né, o comportamento da minha rede em relação ao broadcast, né? Não é mais em relação à colisão. Não adianta chegar a uma conclusão que o hub dá muita colisão, então usar o switch fica melhor. Agora a gente vai mostrar, né, o broadcast nesse caso, tá certo? Para fazer os testes de colisão, eu usei o envelope, ou mesmo o comando ping. Tanto o ping como o envelope, ele não faz broadcast, né? Então eu teria que usar uma aplicação que gera broadcast na rede para eu ver o comportamento, tá? E a aplicação que faz broadcast na rede, que eu posso usar aqui no simulador para a gente ver, ela não é a única, tá? Existem outras, mas que eu posso usar aqui para ver, é justamente o DHCP. Então eu vou fazer, né, vou forçar as minhas máquinas clientes, elas pedirem o DHCP. Aí nessa de pedir o DHCP, você vai ver que o DHCP ele funciona em broadcast. Então você vai ver que quando eu pedir, né, o IP, esse pedido vai em broadcast, tá?
Então é isso que eu vou estar usando para fazer o meu teste para ver a influência do broadcast na rede. Eu vou primeiro fazer uma máquina só pedir, vamos ver como é que comporta esse pacote, e depois várias máquinas pedir, tá certo? Então vou no modo real time, olha lá, eu já configurei ele para DHCP, tá certo? Que eu quero ver somente o pacote DHCP, que eu acabei de falar que o DHCP ele trabalha em broadcast. E vou ver o comportamento da rede minha, né? Inicialmente só com uma máquina e depois com todas. Então vou abrir a máquina aqui e vou pedir o DHCP de novo. Ele já está com IP e tal, mas eu vou para o modo estático e vou pedir o DHCP. Olha lá, na hora que eu peço o DHCP, a minha máquina gera pacotes a ser enviado para a rede, né, pedindo, ó, eu quero IP e tal. Aí o servidor vai retornar o IP para ele. Mas vamos ver quanto tempo que gasta para fazer isso aí, né? Para ficar mais rápido ou mais fácil para a gente a visualização, eu vou na opção de alto, tá? Eu vou na opção de alto. Olha lá, o envio está sendo para todos, né? Você pode falar, não, mas olha lá, eu não recebi ainda o IP, tá? O envio está sendo feito para todos. Né? Olha lá, o pacote vai e vem. Então existe uma série de conversa inicial, né? Até que eu consiga receber, né? Ah, pronto, já recebi. Ah lá, demorou 1,51 segundos para eu conseguir receber esse IP, né? E a gente pôde notar, né? A gente pôde notar que toda vez que era gerado, o pacote era enviado para todo mundo, né? Aí você pode falar, não, mas o Hub faz isso. Não, sim, eu sei que o Hub faz isso, né? Mas o funcionamento é assim. Tá? O envio do pacote DHCP ele tem que ser para todos, porque a minha máquina, no momento que eu ligo ela não tem IP nenhum, então ela não sabe quem é o servidor. Então é óbvio que a primeira coisa que ela faz é broadcast do pedido. Quero IP, ela faz em broadcast, aí todos vão receber, independente de que máquina que você está usando aí. Né? Aí existe uma conversa inicial entre a máquina cliente e o servidor, aí depois a máquina cliente vai lá e manda, né? Quer dizer, faz a requisição e ele recebe tal, bonitinho, como nós já vimos. Tá? Agora, para sacanear mais aí, eu vou fazer com que todas as máquinas peçam simultaneamente o IP. É como se eu estivesse ligando todas as máquinas ao mesmo tempo. Porque o processo de pedido de IP é no momento que você liga a máquina. Depois que a máquina tem IP, ela não faz mais o DHCP. A não ser que é aquele caso que eu vou lá e peço, não, quero o DHCP, né? Como eu estou fazendo. Mas eu vou simular que todos vão pedir, né, simultaneamente isso aí. E vamos ver o comportamento do Hub em relação a isso, ok? Então eu vou em todas as máquinas, vou para estática e peço o DHCP. Vou em todas as máquinas, vou fazer isso. Vou gerar assim um estresse, né, ou uma simulação. Não é que isso não venha a ocorrer, não. Tá? Você tem um laboratório, por exemplo, vem todos os alunos, de repente eles começam a ligar. Não digo que todos vão ser ligados ao mesmo tempo, mas que ocorre de algumas máquinas pedirem ao mesmo tempo, ocorre. Então lá, todos estão pedindo o DHCP, né? Todos no tempo zero, e vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, quando chega eles no Hub é aquela anarquia toda, como nós já falamos, né? O Hub faz colisão, todo mundo ao mesmo tempo, aí um espera um tempo aleatório, depois envia novamente, aí pode colidir um com o outro, e ó, fogo em cima de fogo, né? O broadcast ele é um sinal rápido, ele é um sinal pequeno, então quer dizer, apesar desse sinal ser enviado para todos, não se gasta tanto tempo, né? Se você está olhando aí, ó, repare que aqui na Event List você vê que não está gastando tanto tempo assim, mas quando eu tenho muito pacote fazendo broadcast, obviamente esse tempo vai começar a atrapalhar. E olha que aqui eu estou com uma rede pequena, mas imagina uma rede com 200, 300, 400, 1000 máquinas, né? Elas ligam, vão fazendo DHCP, vai fazendo broadcast, né? Olha lá, deu 1,15. Será que eu já consegui IP? Olha lá, não consegui IP ainda, né? Estou abrindo máquina por máquina. Lá. Não estou, né? Não consegui, né? Ainda ter o tal do IP. Ele está fazendo pedido para mim, mas eu ainda não consegui. Lá. No outro exemplo era 1,5. Não sei se vocês lembram aqui, ó, era 1,5 ela já tinha conseguido. Mas aqui ainda não. Por quê?
justamente devido, né, às colisões que o hub está dando, várias ao mesmo tempo, o servidor não consegue responder a todo mundo. Às vezes na hora de responder colide com alguém, aí tem que responder de novo. Obviamente essa simulação que eu fiz agora, eu estou gerando estresse, né, em cima da minha própria rede. Olha lá, uma máquina já pegou. Vamos ver a outra. As outras ainda não. Vamos ver, olha lá. Deu 60 segundos. Passou-se 60 segundos. Né? Olha lá, já deu falha. Ele esperou tanto, deu falha. Vou pedir de novo. Vamos ver. Olha lá, aqui já conseguiu. Ah, aqui deu falha. Ó. Tá vendo? Vou pedir de novo. Olha lá, falha. Vou pedir de novo. E já passou, ó, 60 segundos, né, na minha simulação e as minhas máquinas ainda não conseguiram. Umas já conseguiram, ó. Essa já conseguiu, essa ainda não, essa já. Né, duas máquinas apenas conseguiram. Né, e já passaram 60 segundos do tempo de simulação. Então, olha para você ver, né? Quer dizer, eu gerei um estresse de todas ao mesmo tempo, né, hub nessa história, então realmente fica bem complicado, né? Ainda tá, ainda, né? Quer dizer, quanto tempo que vai demorar, né? Então já dá pra gente ter noção, eu vou até parar aqui, né? Que realmente, né? O uso de hub, quer dizer, o DHCP faz broadcast, o hub faz broadcast, isso é normal, a gente já é de se esperar, e gera muito tráfego de pacote, né? Para conseguir configurar os IPs das máquinas. Alguns já conseguiram, outros ainda não, mas obviamente com o passar do tempo ela vai conseguir. Ok? Então vou dar uma paradinha aqui, né? Aí eu vou. Aí, e aí, como é que eu posso fazer para poder melhorar? Então é isso que a gente vai ver. Bom, então, né, como eu havia falado, eu vou colocar um hub no lugar do switch. Né? E vamos ver como é que é o comportamento do switch em relação a esse sinal de broadcast. Às vezes a gente escuta, né? Em alguns o pessoal comentar, ou então até ler alguns livros, né? Só fala assim, o switch não faz broadcast, né? O switch bloqueia broadcast. Não, essa informação está errada, tá? Não é bem assim, né? O switch não faz o que o hub faz. O hub, um sinal que chega numa porta, ele aplica broadcast nesse sinal. Ou seja, ele copia esse sinal para todas as outras. Um switch, quando o sinal chega numa porta, ele não faz broadcast desse sinal, ele envia para o destino diretamente. Agora, o sinal de broadcast da rede, ele tem que existir em todas as máquinas. Então, a gente vai ver aqui na simulação que o switch não acaba com o broadcast. Ele permite a passagem do broadcast. O que o switch acaba é com a colisão, mas broadcast não, o sinal de broadcast continua. Tá? Então, cuidado aí na hora que você, né, você lê ou afirmar alguns termos. Um switch faz broadcast. Ele deixa o broadcast passar, mas o sinal de broadcast, tá certo? Se for um sinal comum, se for um pacote comum, da máquina 1 para a máquina 2, aí só vai para 1 para 2, não vai para ninguém. Agora, se o pacote for de broadcast, ele vai para todo mundo. A gente vai ver aqui na simulação, tá certo? Então, vou lá no modo, vou entrar no modo simulation, né? E vou forçar um broadcast novamente, tá? Vou fazer primeiro uma máquina só e depois todas as outras máquinas. Como é que eu forço? Eu mando buscar o DHCP, né? Porque o DHCP, ele funciona em broadcast, né? Então, olha lá. Vou apertar o botão do alto, né? E ele vai buscar. Ainda não recebi, ele vai buscar. Repare que os pacotes de DHCP são muito rápidos, né? Mas existe toda uma conversa inicial para tentar, né, chegar a obter esse endereço, né? Não é assim de imediato, obviamente. Repare, ó, faz broadcast, tá vendo? Switch fazendo broadcast, porque o pacote é de broadcast, né? Então, olha lá, já recebeu, o tempo foi o mesmo, né? Não foi um tempo muito longo, foi o mesmo tipo de teste, tá certo? Mas dá para notar aqui que o switch, né, pelo que a gente viu até agora, ele faz broadcast,
tá certo? Ele executa broadcast, mas do pacote broadcast, né? Ele não faz broadcast de qualquer coisa. Por exemplo, olha lá, vou só para a gente mostrar aqui, né? Eu vou colocar o ICMP. O ICMP não é de broadcast. Então, na hora que eu mando um pacote da máquina 1 para máquina 0 para a máquina 1, né? Olha lá, ele não faz broadcast, né? Ele envia certinho, porque um pacote não é um pacote de broadcast. O ICMP não faz, ele não trabalha no modo broadcast. Mas o DHCP sim, né? O DHCP sim. Tá certo? Então a gente viu que inicialmente o comportamento do switch foi o mesmo no hub. O dado chegou nele, ele mandou para todo mundo, foi feita uma conversa entre o servidor e o cliente, tá. Aí depois no tempo de 1,5 segundos mais ou menos ele recebeu, né? Agora eu vou fazer aquele estresse, né? Eu vou mandar todos buscarem, né? E vamos ver o comportamento da rede agora quando todos buscam, né? Do mesmo jeito que a gente fez na época do hub. Vamos ver se usando o switch aqui ele melhora, né? Tá certo? Todos estão pedindo IP, né? Olha lá, todos chegaram lá, todos chegaram no switch. Só que diferentemente do hub, olha um monte de pacote que está nele. Olha um monte de pacote, mas não tem foguinho. Não tem foguinho. Então, um está enviando para outro, que está enviando para não sei o que está não sei o que, mas não tem foguinho. É broadcast, né? Está ocorrendo broadcast, o switch, mas não está dando foguinho. Olha lá, o tempo ainda está pequenininho, o tempo ainda está pequenininho. Vamos ver, as máquinas conseguiram IP? Não, elas não conseguiram ainda, né? Mas veja que, né? Vários sinais de broadcast estão ocorrendo, né? Mas não está tendo colisão. As máquinas ainda não conseguiram receber ainda, mas está havendo conversa, né? E é em broadcast. Repare que o dado chega ali e ele vai embora mesmo, né? Só que diferentemente do hub, não gera colisão, não gera foguinho. Isso vai fazer com que o desempenho seja melhor. Ou seja, vai demorar para as máquinas pegar IP, né? Se a gente passar lá, vai demorar. Olha lá, essa máquina já pegou. Né? Teve uma máquina que já pegou. Né? Teve máquina lá que ainda não pegou. E um tempo pequeno ainda, 1.15. Não sei se vocês lembram no hub, nós chegamos a 60 segundos. Né? Chegamos numa simulação a 60 segundos. Então, olha lá, aquela máquina continua, né? As outras, aí, ó, essa segunda já pegou e ó, é o tempo, 1.5. Então, quer dizer, usar o switch no lugar do hub, mesmo para broadcast, ainda é melhor. Porque ele não faz colisão, né? Não tem foguinho, não gasta tanto tempo na parte de retransmissão. O switch consegue, dentro dele, como ele tem memória, né? Deslocar os pacotes de tal maneira que não choca com os outros, né? Mas não posso falar que o switch não faz broadcast, né? Lá, ele tá mandando um sinal para todo mundo, mas somente pacotes de broadcast, né? Somente pacotes de broadcast ele consegue fazer. Tá certo? Então, a gente vai ver no final, né? A gente vai observar no final que ele vai gastar, né? Quer dizer, menos tempo e todos terão os endereços de IPs. No outro, até teve caso de dar falha, né? Dele não conseguir, ter que pedir novamente, né? Porque ele perdeu devido ao excesso de colisão, devido ao excesso de tempo. Tá certo? Então usaram um switch, mas o switch não bloqueou o broadcast. Isso que é importante a gente observar. Ok? Bom, o que eu posso então estar fazendo para melhorar, né? Quer dizer, o switch não tem jeito, ele manda broadcast. Quando a rede é pequena, né? Até que essa quantidade de broadcast não chega a interferir tanto, como a gente viu no modo simulation, no tempo dele ele é rápido, né? Então não vai atrapalhar tanto. Agora, que faz o sinal de broadcast eu envio para todos, a gente viu isso de um modo tranquilo, né? Agora, e se eu tivesse 100 máquinas, né, na hora que começa a pedir, né, no caso do DHCP, a gente sabe que ele faz broadcast, mas não é só DHCP, existem outros protocolos, existem outros serviços que também fazem. Então, quando a rede começa a ficar muito grande,
né, por mais rápido que seja este tal broadcast, ele começa a interferir, sim, tá? Mesmo usando o switch, Então, uma maneira de melhorar, né, esse tráfego desses pacotes circulando para lá e para cá é a gente tentar bloquear o broadcast. O hub não bloqueia, switch não bloqueia, quem vai bloquear é o roteador. Então, usar um roteador, né, ele é o único equipamento que vai conseguir bloquear esse broadcast, porque o broadcast ele ocorre na rede. Como o roteador consegue isolar a rede, né, ter redes diferentes, na hora que chegar um pacote de broadcast nele, ele vai perceber que esse broadcast é da rede A. Então, ele não vai encaminhar para a rede B. Porque o broadcast ele deve existir na rede e não entre as redes, né? Então, colocar um roteador, você consegue quebrar. Aí sim, o pacote de broadcast não é passado para as outras máquinas, né? Ele fica retido dentro onde ele está. Tá? Então, para fazer essa simulação, eu vou colocar um roteador, que nós já vimos em um outro laboratório, uma redinha simples, tal, só para, né, deixar eles plenamente configurados, todos funcionando perfeitamente de um lado para o outro, né? E depois eu vou aplicar novamente o DHCP para a gente ver o tal broadcast e vamos notar, né, que o equipamento roteador ele vai conseguir segurar esse broadcast e não vai permitir de passar de uma máquina de uma rede para outra. Então, quando você tem muitas máquinas dentro da sua empresa, é interessante você dividir, né, essas máquinas em várias redes dentro da sua empresa, e colocar um equipamento roteador, né, para poder fazer o roteamento entre essas redes internas. Quer dizer, o uso do roteador dentro de uma empresa, nesse exemplo que eu falei, não tem nada a ver com a internet. Tá? Apenas você colocou ele dentro da sua empresa, no caso o chamado roteador interno, né, com o objetivo de dividir esse broadcast, aumentando mais o desempenho global da sua rede e dando mais segurança e controle, tá? Porque o equipamento roteador ele tem itens, né, de configuração de controle que você pode estar usufruindo dentro da sua empresa, então dando mais segurança e controle também, tá? Então é isso que eu vou fazer, vou montar um roteador aqui. Eu já vou fazer a montagem direta, tá? Porque nós já vimos numa outra aula como fazer isso. Então não vou ficar, né, voltando nesse assunto aí. Tá legal? Então eu já coloquei aqui, né, já fiz a montagem direta, já configurei os equipamentos, onde eu tenho minha rede original, 926800, montei uma outra redezinha aqui, bobinha, né, no 92681, e coloquei um equipamento roteador para fazer a conexão entre. Então eu coloquei um equipamento roteador para fazer a conexão entre elas. Já fiz todas as configurações necessárias de IP, máscara e gateway, né, tanto no roteador como nas máquinas clientes. Se eu vier aqui, ó, as redes já estão conversando tranquilamente, tá certo? Se eu for entrar no modo aqui, ó, no modo simulation e mandar ver o ICMP, né, lá, vamos visualizar, ó, PC6 ao PC3. O pacote sai, vai para o hub, né, manda para todo mundo, que vai para o roteador, que vai para o switch, que vai para o 3. Então, quer dizer, o roteador está deixando o pacote passar sem problema algum, né, porque ele percebeu, né, que não é um pacote de broadcast, é um pacote comum, tal, passou. Tá? Deu sucesso, bonitinho. Então, o teste que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou, né, trabalhar novamente com o DHCP, tá? Porque o DHCP faz broadcast. Aqui eu tenho um servidor de DHCP, né? E vou mandar a máquina pedir o DHCP de novo, tá? E vamos ver se o pacote de DHCP chega na outra rede, né? Ou seja, será que o roteador vai parar mesmo esse sinal de broadcast? Então vamos lá ver. Tá. Então vou pedir um IP, vou na opção alta. O pacote, olha lá, chegou no switch, tá, olha lá, o switch fez broadcast, o pacote chegou no roteador, só que o roteador percebeu o seguinte, esse pacote é um pacote de broadcast, não tem porquê dele ser mandado para outra rede, né? Então ele está bloqueando, todo broadcast que chegar aqui, ele não vai deixar passar, né? Então o broadcast ocorre na rede, então se eu tiver uma rede com número menores de máquina, vai ter o pacote broadcast, mas ele não vai influenciar tanto.
Mas a partir de uma rede muito grande, então você deve espalhar roteadores para justamente isolar esse broadcast. Olha lá, eu consegui receber, né? Já consegui receber o meu pacote, já deu tudo ok. Tá certo? Então, realmente, né, o uso de equipamento roteador, ele bloqueia, né, o pacote, né, de broadcast. Os outros pacotes não, né? Os outros pacotes passam normalmente nele. Ok? Então a gente para por aqui a simulação e demonstra, né, que realmente o roteador ele consegue bloquear. É o único equipamento que bloqueia o broadcast. É o equipamento roteador. Ok?